Boa noite a todos, irmãos. Quero agradecer ao conselho desta igreja, na pessoa dos presbíteros, diáconos aqui presentes, aos pastores que não estão presentes, mas quero agradecer esse imenso privilégio, essa imensa oportunidade de poder compartilhar com você nesta noite a palavra do Senhor. Então nós iremos olhar para 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, apenas o verso 21. Excepcionalmente, hoje faremos a leitura na versão NAA, Nova Almeida Atualizada. A meu ver, ela tem um texto mais claro, mais objetivo ainda do que a revista atualizada, nesse versículo 21. Fica mais claro a ideia que o apóstolo Paulo quer nos transmitir com este verso 21. Então nós vamos ler, vou fazer a leitura do verso 21, depois irei fazer uma breve oração. 2 aos Coríntios, capítulo 5, verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém. Feche seus olhos, ore comigo. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez vamos a Ti em oração, em nome e fiado no nome do Teu Filho. Queremos suplicar, ó Deus, Tua graça e misericórdia mais uma vez nessa noite, falando conosco por meio da Tua palavra aos nossos corações. Por amor de Ti, por amor a Jesus Cristo, nós Te pedimos e imploramos. Amém. Amém. Vamos lá. Temos, na minha humilde opinião, um dos textos mais importantes de toda a Escritura Sagrada. O coração do Evangelho de Jesus Cristo. Se é possível definir o Evangelho em apenas um único versículo, acredito que nós estamos diante dele. Versículo 21. Nesta passagem, o apóstolo Paulo desvenda o coração do Evangelho. O cerne, o âmago do Evangelho, o centro do Evangelho. Nesta passagem, o apóstolo Paulo desvenda a obra maravilhosa que Deus realizou em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Esta é a grande verdade que está por detrás destas palavras. Nós veremos aqui nessa noite 3 pontos, muito simples, baseado num único verso 21. Primeiro ponto, a parte A do versículo. Veremos sobre alguém que não conheceu ao pecado. Segundo ponto, a parte B do versículo. Alguém que foi feito pecado. E em terceiro e último lugar, terceiro ponto, a parte C do verso 21. Um povo que foi feito justiça de Deus. Apenas esses 3 versos. Ou melhor, perdão, apenas esses 3 pontos. Alguém que conheceu o pecado, alguém que foi feito pecado e um povo que foi feito ou se tornou justiça de Deus. Então vamos ao primeiro ponto. Alguém que não conheceu ao pecado. O verso 21 inicia-se dessa maneira. Aquele que não conheceu o pecado. De quem será que o apóstolo Paulo está falando? Em quem o apóstolo Paulo tem em mente? Com certeza o apóstolo Paulo está falando de alguém que nunca se relacionou com o pecado. Alguém que nunca manteve um relacionamento público ou secreto com o pecado. Alguém que não só não pecou, mas também que nunca desejou pecar. Alguém, muito provavelmente o apóstolo Paulo tem em mente, que em tudo foi tentado por Satanás. Em tudo foi provado pelos homens. Em tudo foi testado por Deus. Porém, sem pecado. Alguém que em tudo foi obediente ao seu pai. Alguém que cumpriu e guardou cada mandamento da lei de Deus. Alguém que não tropeçou num único ponto da lei. Alguém que desviava de toda aparência do mal. Alguém que nunca foi incoerente.
alguém que nunca foi contraditório, alguém que nunca agiu com hipocrisia, alguém que nunca usou máscaras para se relacionar com o próximo. Alguém, provavelmente, que nunca flertou com o mundo, com o pecado. Alguém que cumpriu toda a justiça que há na lei de Deus. Alguém que foi absolutamente reto como uma flecha. Alguém completamente santo, justo, distinto, separado, íntegro, cortado, inocente, sem dolo e nem malícia. Alguém cujos olhos nunca contemplaram o mal. Será que Paulo está pensando em Abraão? Será que Paulo está pensando em Moisés? Será que Paulo está pensando em Enoque, aquele que não conheceu a morte e andava com Deus? Será que Paulo está pensando em Noé, homem justo e íntegro? Será que Paulo está pensando em Jó, também íntegro e justiça era encontrado em Jó? Será que Paulo está pensando em Davi, homem segundo o coração do Senhor? Não. Paulo não está pensando nesses homens. Todos esses homens, em alguma medida, conheceram o pecado, assim como eu e você. Todos esses homens experimentaram a corrupção moral e os efeitos da queda nos seus corações, como nós também experimentamos. Paulo está falando ou pensando em alguém aqui cujas mãos nunca levaram a pecar, cujos olhos nunca levaram a pecar, cuja boca nunca levou a pecar, cuja mente nunca o levou a pecar. Alguém cujo coração era totalmente e completamente devotado a Deus. Alguém que não era inclinado ao pecado. Como aquele carro que você alinha, coloca na pista, solta da direção, ele corre para o acostamento. Por quê? Ele não pega alinhamento. Ele é inclinado a determinada situação, a se desviar do leito da faixa, a se desviar da lei de Deus. Alguém que não era inclinado ao pecado, no qual não havia lealdades divididas competindo o tempo todo no seu coração. Para finalizar, alguém que nem por um segundo sequer deixou de amar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. O apóstolo Paulo só pode estar descrevendo a pessoa bendita do nosso Redentor Jesus Cristo. É o único que se encaixa nessas características, nesses atributos, com essas qualidades morais intrínsecas, inerentes, próprias, peculiares, não encontradas em mais nenhum outro ser sobre a face da terra. O apóstolo Paulo está descrevendo a Jesus Cristo como aquele que não conheceu o pecado. Ele não conheceu, nunca se relacionou de maneira íntima com o pecado. E mesmo assumindo forma e natureza humana, Cristo não conheceu o pecado nos dias da sua humilhação, o período entre a sua encarnação e a sua morte. Nesse período de humilhação, ele não conheceu o pecado, embora fosse tentado com todas as forças. Este é o Cristo vitorioso. Este é o seu Senhor, o meu Senhor. Este é o seu irmão mais velho, que fez todas essas coisas corretas por amor a você e por amor a mim, por amor a nós. Este é o Cristo vitorioso. Este é o Senhor Jesus. Esse é o seu Deus em quem você deve se gloriar. Aquele que não conheceu o pecado.
Este é o primeiro ponto. Paulo apresenta uma pessoa, nestes termos, alguém que não conheceu o pecado. Segundo ponto. Entretanto, o que foi feito com aquele que não conheceu o pecado? Segundo ponto nosso. Texto, verso 21. Deus o fez pecado por nós. Deus, o próprio Deus, o fez pecado por nós. Aqui cabe até um momento de silêncio. Deus o fez pecado por nós. Aquele que não conheceu o pecado. Será que Paulo quer dizer que Jesus, ao ser pendurado no madeiro, ele se tornou um pecador como eu e como você? Será que é isso que Paulo está sugerindo? Será que Jesus, ao ser pendurado sobre a cruz, a sua natureza e o seu caráter foram contaminados? Será que é isto que Paulo está sugerindo? De jeito nenhum. Cristo não se tornou pecador como nós, sua natureza permaneceu imaculada, intacta, pura, inclusive no alto daquela cruz. O que significa, o que Paulo quis dizer com que Deus fez Jesus pecado por nós? Significa que Jesus se tornou o nosso responsável legal pelos nossos pecados. Cristo se tornou o responsável legal pelos nossos pecados. Responsável legal. Não esqueça dessa expressão. Jurídica. Legal. Dentre tudo que eu vou falar aqui, essa é a expressão mais que abrange melhormente o que significa dizer que Deus Pai pegou Deus Filho e o fez pecado por nós. Ele se tornou responsável legal pelos nossos pecados. Agora uma observação. Não pelos pecados de todo o mundo, mas pelos pecados do seu povo. Paulo está escrevendo a uma igreja, a igreja de Corinto. Paulo diz que Deus o fez pecado por nós cristãos de Corinto, por nós cristãos hoje da igreja Nova Aliança. Deus Pai não tornou seu Filho pecado por todo o mundo, mas apenas e única e exclusivamente pelos pecados do seu povo, da sua igreja, dos seus irmãos, da sua noiva, dos eleitos por Deus Pai antes da fundação do mundo. Para estes, o Filho foi feito pecado. O responsável legal. Significa, em outras palavras, que Deus Pai colocou na conta do seu Filho todos os pecados daqueles que nele creem. E daqueles que ainda hão de crer até o seu retorno final. Cada um deles, Deus Pai colocou na conta do seu Filho. Uma linguagem da contabilidade financeira, bancária. Significa que Jesus levou sobre si a culpa e a condenação pelos nossos pecados, que os nossos pecados mereciam. Provavelmente Paulo tinha em mente, estava lembrando de Isaías 53. Ele tomou sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas chagas, as nossas doenças. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Agradou o Senhor moê-lo. Agradou ao Senhor enfermá-lo na cruz. Isaías referindo-se à morte substitutiva do Filho de Deus na cruz do Calvário. Muito provavelmente Paulo pensava, quando escrevia verso 21, pensava em coisas como essa. Em Isaías, por exemplo,
significa fazer o Filho de Deus pecado, que o Pai, na cruz, concentrou toda a sua ira contra o nosso pecado na pessoa do seu Filho. A ira de Deus foi despejada sobre Jesus na cruz do Calvário. O seu ódio santo contra o pecado, a sua ira santa contra toda e qualquer forma de pecado foi despejada sobre o seu Filho. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Cálice significa o cálice da ira do Senhor. Mas se não for possível, seja feita a tua vontade. No jardim do Getsêmani. Esta foi a oração antes dele assumir a cruz. Deus Pai despejou plena e totalmente sobre o seu Filho a ira devida contra os nossos pecados. O seu Filho a suportou. Deus meu, por que me desamparaste? Porque eu estou derramando sobre você a minha ira. Deus Pai o abandonou no alto daquele madeiro. Deus Pai virou as costas para o Filho naquele madeiro. Por quê? Porque o Filho se tornou responsável legal pelos pecados do seu povo. Significa que Jesus Cristo foi feito maldição no nosso lugar. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Gálatas, fazendo menção do Pentateuco. Todo criminoso que era pendurado, que era morto, executado em uma cruz, era tido como um maldito de Deus. Alguém que não podia contar com o favor de Deus, com o favor favorável de Deus. Era um maldito, alguém desprezado, rejeitado. O apóstolo Paulo, em Gálatas, diz que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo Jesus experimentou a nossa maldição. Recebeu a nossa maldição em nosso lugar. Foi à cruz como um maldito de Deus. Pensar em Jesus sendo feito pecado por nós significa que ele foi tratado como um injusto. Significa que ele foi considerado o pior dos pecadores. Significa que ele foi tratado como se houvesse quebrado toda a lei de Deus. Significa que ele foi tratado como se ele nunca tivesse obedecido a um único mandamento sequer. Significa que Jesus foi tratado como se tivesse feito tudo de errado que nós fizemos. Tudo isso significa dizer que ele foi feito pecado por nós. Isso não é invenção do apóstolo Paulo. Isso não é invenção do Novo Testamento. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, quando nós olhamos para Gênesis capítulo 3, quando Deus cobriu a nudez de Adão e Eva, fazendo roupas com pele de animal que ele próprio matou naquele belo jardim, quando nós olhamos o sumo sacerdote entrando no Santo dos Santos, seja no tabernáculo, seja no templo, oferecendo, derramando sangue sobre a tampa do propiciatório, sobre aquela bacia onde o sangue dos animais era derramado para fazer a propiciação em favor dos pecados do seu povo, para a remoção dos pecados. O que tudo isso apontava? Tudo isso foi uma antecipação daquilo que o Cordeiro de Deus iria experimentar no meu e no seu lugar. Não é uma invenção do Novo Testamento. Encontra raízes lá em Gênesis capítulo 3 e por todo o Antigo Testamento. Um inocente precisa morrer para que o culpado seja perdoado. É isso que quer dizer em simples palavras. Um inocente precisa ser sacrificado para que o culpado seja livre, liberto, perdoado, redimido. Todo o sistema, portanto, de sacrifícios de animais do Antigo Testamento apontava para o sacrifício perfeito do Filho de Deus, que removeria para sempre, de uma vez por todas, os pecados do seu povo, como afirma em Hebreus isso,
Hebreus está repleto dessas afirmações nesse sentido. Aquele que não conheceu o pecado, o que foi feito com ele? O próprio Pai o fez pecado por nós. Se recebemos a Cristo como Senhor, significa que os nossos pecados estão sobre Ele, não mais sobre nós. Ele se tornou responsável legal pelos nossos pecados. É isto que significa. É disso que nós estamos tratando aqui nessa noite. É disso que 2000 anos de igreja cristã trataram sobre esse tipo de assunto nos cultos públicos. E que hoje, infelizmente, a maioria não se atreve a apresentar para as suas igrejas. Ele se tornou responsável legal pelo seu povo. Isso significa que nós não somos mais criminosos, culpados e condenados. Não estamos mais no banco dos réus. Porque aquele que não conheceu o pecado levou sobre si, se tornou responsável, legítimo e legal pelos nossos pecados. Terceiro e último ponto. Talvez isso aqui, muito questionado pelos ateus, por pessoas ímpias, incrédulas. Por qual motivo um Deus santo, justo e bom toma para si aquele que não conheceu o pecado e o trata como um pior dos pecadores? Um pequeno dilema a ser resolvido aqui. Como que um Deus dessa natureza toma aquele que não conheceu o pecado e o faz e o trata como sendo um pior dos pecadores? O texto nos dá a resposta. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Para que em Cristo, através de Cristo, por meio de Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Note a linguagem legal, a linguagem jurídica que vai permear até o fim da mensagem agora. A Escritura afirma com todas as letras, enfaticamente, que todos pecaram e que não há um justo sequer. Obrigado, irmão. Igual os dois. Não há um justo sequer. Romanos 3, versículo 10. Romanos 3, versículo 23. Não há um justo e todos pecaram. Estão aquém, carecem da justiça de Deus. Essa é a definição para pecado, não é verdade? Errar o alvo. Errar o alvo é ficar aquém, é ficar abaixo, é não alcançar o objetivo traçado por alguém. É se desviar do alvo. Não porque é ruim de pontaria, mas porque quis se desviar. Essa é a pior parte. Erramos o alvo não porque somos ruins de pontaria, mas porque queremos errar o alvo. Adão e Eva quiseram errar o alvo. O alvo estava estabelecido. Vivam para a minha glória, vivem em obediência completa e perfeita aos meus mandamentos, e vocês viverão. E eles optaram por se desviar. Ficaram aquém, ficaram abaixo, não alcançaram o propósito estabelecido por Deus. Por isso a Escritura diz que juntamente com Adão e Eva, todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. A imagem de Deus em nós, que era perfeita e plena, agora está desfigurada, pervertida. Portanto, uma vez que a Bíblia diz que nós somos pecadores, que todos pecaram, significa que pecamos por ação e por omissão. Por palavras e por obras e por pensamentos, sendo negligentes, sendo omissos, sendo irresponsáveis, não cumprindo nosso papel de pai, mãe, filho, patrão, empregado, membro de igreja, filho de Deus, enfim,
Em toda e qualquer relação na qual nós nos encontramos, podemos pecar por omissão. Podemos até parecer pessoas boas, bem educadas, quietinhas, mas a nossa natureza, diz a Escritura, que ela é má, ela é corrompida, ela é pervertida, ela é depravada, diz os teólogos. Somos injustos e estamos aquém do padrão moral estabelecido por Deus na sua palavra. Mas até aqui ainda não respondemos o que significa dizer que Deus o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Até agora eu não respondi. O que significa ser feito justiça de Deus? Nós precisamos olhar aqui um pouquinho para uma doutrina aqui importantíssima, e é o cerne do Evangelho. A doutrina da dupla imputação. O nome é meio feio, mas é de muita valia. Essa é a doutrina para a fé cristã, para o Evangelho bíblico. Na conversão de um pecador, duas coisas acontecem. Preste atenção. Primeira coisa, o meu pecado no ato da conversão é colocado em Cristo. Acabamos de ver isso. Deus o fez pecado por nós. O nosso pecado foi colocado na conta de Jesus Cristo. E através do quê? Através da imputação. Amputar, eu acho que você conhece bem, né? Amputar um dedo, uma perna, um pé, um braço, é tirar para fora. Imputação é o contrário, é colocar para dentro, é acreditar na conta de alguém, é inserir, é considerar alguma coisa em alguém. Isso que significa imputar. No que nós estamos olhando aqui, a imputação é o ato através do qual Deus, e portanto, coloca o nosso pecado judicialmente na conta do Filho dele, de Jesus Cristo, no momento que ocorre a nossa conversão. Essa é a primeira imputação. O nosso pecado, que nos faz separados de Deus, alienados de Deus, odiadores de Deus, inimigos de Deus por natureza. É assim que nós viemos ao mundo, como inimigos de Deus declarado. E no momento que isso acontece, o nosso pecado é colocado sobre Cristo, imputado dele, considerado na sua conta, considerado como se fosse dele. Por isso ele é tratado como o pior dos pecadores. Em outras palavras, todo o nosso pecado caiu sobre Cristo na cruz. Todos os nossos pecados. No momento exato da nossa conversão. Não do nosso batismo, não do nosso nascimento, mas no momento da conversão. O pior de nós é colocado nele, em Cristo, o pior de nós. Isso significa que ele foi feito pecado por nós. Essa é a primeira parte da imputação. O pecado sendo colocado naquele que não conheceu o pecado, Cristo Jesus, homem. Essa é a primeira parte da doutrina da dupla imputação. A segunda e última parte. A justiça de Cristo é colocada sobre nós, pecadores. É uma troca, uma bendita troca, uma troca gloriosa. A justiça de Cristo sendo creditada, imputada, colocada na conta do pecador arrependido que crê em Jesus Cristo como seu Senhor. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Na conversão, a justiça de Cristo é imputada ao pecador arrependido. Toda a justiça perfeita dele caiu sobre nós, foi colocada sobre nós. É disso que se trata o Evangelho. Não é apenas erguer uma mão e dizer, eu aceito Jesus no meu coração e isso é tudo. Não, isso não significa nada.
O que significa é o que Deus fez por nós em Cristo Jesus. E é isso que vai segurar a nossa fé até o nosso último dia. O melhor de Cristo é colocado sobre mim e sobre você. O melhor de Cristo. Em contrapartida, o pior de nós é colocado sobre Ele. Dupla imputação. O coração do Evangelho. O coração, o cerne, a alma do Evangelho, o âmago, a essência do Evangelho. Mas no que consiste essa justiça? A justiça de Cristo ter sido colocada sobre mim. O que significa isso? Significa que quando Cristo veio ao mundo, se encarnou, se tornou-se homem, Ele veio ao mundo para viver uma vida justa e reta que você e eu deveríamos ter vivido, mas não vivemos, em obediência à santa lei de Deus, satisfazendo assim todas as exigências morais da lei do Senhor. A gente pensa que às vezes nós somos obedientes, que a gente conhecemos pessoas obedientes. Não conhecemos ninguém obediente. O único obediente foi Jesus Cristo. Nunca tropeçou em nada, absolutamente nada. Nenhuma falha moral, nenhuma mancha no seu caráter. Excepcionalmente puro, separado dos homens, cortado e separado para Deus. Esta justiça que Ele angariou, que Ele ajuntou durante os dias da sua vida, é transferida a mim e a você no momento da nossa conversão. Para entrar no céu, não basta apenas não ter pecado, é necessário ter justiça. E nós não temos justiça própria, somos injustos. É necessário que com a justiça de fora venha até nós. Justiça estrangeira, dizia Martim Lutero, Calvino, uma justiça alienígena, que vem de fora e chega até nós, de presente, gratuitamente, por graça. Faz sentido? Faz sentido para você? Toda a vida de perfeita obediência de Jesus, durante os dias de sua vida e na sua morte, foi obediente até a morte inclusive, são atribuídas a mim e a você, pecadores. Os méritos, a virtude, o poder de Cristo Jesus, atribuído aos pecadores arrependidos. De modo que quando Deus olha para nós, Ele não vê apenas o Evandro, mas Ele vê Jesus Cristo em mim, a esperança da glória. Foi por isso que o apóstolo Paulo escreveu isso em Colossenses. Cristo Jesus, Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, a doutrina da união mística com Cristo. Quando a justiça de Deus, ou melhor, a justiça do seu Filho é creditada na nossa conta, Deus trata o pecador como um justo. Deus trata os pecadores como se eles nunca tivessem pecado. Deus trata o pecador como se ele tivesse cumprido toda a lei do Senhor, desde o dia do seu nascimento até o último segundo da sua morte. É isso que a justiça de Cristo faz por nós. Deus nos vê assim. Deus trata o pecador como se ele nunca tivesse quebrado um único mandamento sequer. Deus trata o pecador como se ele tivesse rendido toda a obediência que Jesus Cristo rendeu durante os dias de sua vida. Veja a troca. Ele trata o filho como pecador e trata os pecadores como filho. É isso que está acontecendo aqui. Deus nos aceita como se tivéssemos vestido, ou melhor, tivéssemos feito tudo o que Jesus realizou. Nós recebemos vestes de justiça. Para mencionar uma parábola do grande banquete, que um fulano lá não pôde entrar porque ele não tinha a roupa adequada, trajes reais para aquele grande banquete. Cristo nos veste
com trajes reais, somos vestidos com a justiça de Cristo. Se hoje Cristo é o nosso Senhor, nós não somos mais tratados como criminosos culpados, como mendigos maltrapilhos, como devedores falidos. Se Cristo hoje é o nosso Senhor, se o nosso pecado foi colocado na sua conta e a sua justiça perfeita foi colocada em nós, é contada agora em nosso favor. Eu quero ler aqui 3 metáforas, 3 ilustrações para ajudar a você, para tornar mais claro aquilo que eu estou dizendo aqui. Talvez esteja muito confuso, mas eu creio que agora, preste atenção nisto, que talvez isso vai clarear ainda mais o que falamos até agora. 3 ilustrações desse ensinamento. A primeira, uma metáfora, uma ilustração, é uma metáfora legal, jurídica. Estamos diante da Suprema Corte dos Céus. E os livros foram abertos. E todos os pecados que cometemos na nossa vida estão ali registrados nos livros. A acusação é levantada contra nós pelo promotor de justiça. Mas o nosso advogado está de pé ao nosso lado. Por causa da nossa fé em Jesus, Deus toma a justiça do nosso advogado e a declara como minha. Embora eu não tenha vivido uma vida justa, Deus nos declara justo, como se nunca tivéssemos cometido aqueles pecados. É a metáfora jurídica ou legal. Jesus Cristo como nosso advogado fiel de 1 João 2, verso 1. É isso que está acontecendo ali em João 2, 1. Segunda metáfora, financeira ou bancária. Deus vê que em nossa conta nós estamos espiritualmente falidos. Não temos como pagar a nossa dívida. Não temos como saldar o nosso débito para com Ele. Uma vez que pecado é considerado uma dívida para com Deus. Pai, perdoa os nossos devedores. Pecados são dívidas. Não temos como pagar o nosso débito. Mas Jesus, mais uma vez, está ao nosso lado. Ele possui todos os tesouros de justiça. Deus transfere toda a justiça de Jesus para a nossa conta corrente. Temos as riquezas da sua justiça agora depositadas na nossa conta. Agora somos aceitos por Deus, diante de Deus. Somos mendigos espirituais, não temos como pagar nossas dívidas. Mas Deus nos faz os seus herdeiros, Romanos 8, e cordeiros com Cristo. Nosso irmão mais velho. Percebe o que está acontecendo aqui? A nossa dívida não só é zerada, mas é depositado um saldo infinito na nossa conta de justiça. Terceira e última ilustração, ou metáfora, é a da vestimenta. Estamos diante de Deus nus ou vestidos com os trapos de nossa própria autojustificação. Mas Jesus está ao nosso lado, mais uma vez, e colocamos nossa fé e confiança nele. Por isso Cristo nos reveste da cabeça à planta dos pés, com sua maravilhosa justiça. Estamos vestidos com a justiça de Cristo. Agora tudo que Deus vê em nós é a perfeita justiça do seu Filho em nós, que recebemos unicamente por sua graça. Assim somos aceitos à sua vista. Vestidos com a conta bancária positiva e com a nossa situação perante o tribunal dos céus totalmente quite, legalmente declarado justo, inocente, absolvido no banco dos réus. É disso que o verso 21 está tratando. Este é o coração do Evangelho.
Deus tomou seu único filho, aquele que não conheceu o pecado, e o fez pecado por nós, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Será que essa notícia mexeu com você? Será que essa notícia comoveu você? Será que essa notícia faz você vibrar por aquilo que Deus fez por você em Cristo Jesus? No exato momento em que um pecador arrependido vai a Cristo em arrependimento e fé, é exatamente isso que acontece. Deus remove o nosso pecado e o lança sobre Cristo e toma a justiça do seu Filho e a deposita na nossa conta. O pior de nós é colocado sobre Cristo e o melhor de Cristo é colocado sobre nós. Isto é uma realidade na nossa vida? Se isso é uma realidade, significa que nós somos salvos, que não estamos mais debaixo da ira de Deus, que nós fomos aceitos por Ele diante do seu tribunal, que não há mais nenhuma condenação sobre nós. Isso é uma realidade na nossa vida. A verdade é que neste exato momento, 19:10, neste exato momento, não há ninguém no céu que não esteja lá revestido com a justiça de Cristo. Todos que estão lá estão com a justiça, revestidos com a justiça de Cristo, desde o Santo Abel. Sem Cristo não há esperança para mim, para você e para nós, seja na vida, seja na morte. Cristo é a nossa única esperança. Faça um compromisso com Cristo em seu coração, nessa noite. Confesse velhos hábitos pecaminosos. Arrependa-se. Confesse-os a Deus. Os puritanos, nossos irmãos do século 17, 18, diziam o quê? Que o arrependimento, a confissão, é o vômito da alma. Enquanto não era colocado para fora, a pessoa não era curada, não era sarada por Deus. Eles usavam essa expressão de confessar, de arrepender-se, de reconhecer que os nossos pecados ofendem a Deus. Por isso precisamos fazer um compromisso com Jesus em nosso coração. Confiar nele, pedir perdão a ele. Porque os portões da graça de Deus ainda estão abertos nessa noite. Não saia daqui sem passar por eles, se você ainda não passou. Cristo te espera do outro lado de braços abertos, dos portões da graça de Deus. Eu quero ler aqui uma ilustração novamente, escrito por um puritano, um pastor presbiteriano chamado John Flavel, do século XVIII, na Inglaterra. Ele escreveu um diálogo imaginário entre Deus Pai e o Deus Filho, acerca do pacto da redenção, o pacto da nossa salvação. Um diálogo que possivelmente Deus Pai teve com Deus Filho lá na eternidade passada, antes que houvesse mundo, antes que houvesse qualquer coisa criada, antes de Gênesis 1:1. É um texto que ele escreveu, como se fosse uma poesia, algo que possivelmente poderia ter acontecido, mas não é o texto sagrado. Então, John Flavel, ele escreve assim, um diálogo entre o pai e o filho. O pai diz assim: meu filho, aqui está uma pobre e miserável companhia de pecadores que destruíram completamente a si mesmas. E agora estão abertos à minha justiça. Minha justiça demanda que seja satisfeita a si mesma na ruína eterna deles. O que será feito por essas pobres almas? O filho toma a palavra. Ó meu pai,
Tal é o meu amor e minha compaixão por eles, que ao invés de eles perecerem eternamente, eu serei responsável por eles como seu fiador. Pai, traga toda a dívida deles para que eu possa ver o que eles te devem. Senhor, traga todas elas para que não haja débitos futuros para com eles. Coloque-as na minha conta. Prefiro sofrer a tua ira para que eles não a sofram. Sobre mim, meu Pai, sobre mim sejam todos os débitos deles. Pai novamente responde: mas meu filho, se você tomar o lugar deles, você deve considerar que terá que pagar até a menor dívida, o último centavo. Não espere abatimentos, não espere, meu filho, misericórdia da minha parte. Se eu os poupar, eu não pouparei a ti. Se eu os perdoar, eu não perdoarei a ti. O filho conclui: eu aceito, que assim seja, Pai. Carregarei tudo sobre mim. Eu estou apto a quitar tudo. E ainda que isso signifique a minha ruína completa, ainda que toda a minha riqueza se empobreça, todos os meus tesouros se esvaziem, ainda assim estou disposto a quitá-la. Este é o diálogo entre um pai e um filho acerca da nossa redenção. O filho assumiu deliberadamente, livremente, conscientemente, voluntariamente, o filho assumiu o lugar daquela pobre multidão falida, quebrada, nua, enfim, como nós vimos aqui no relato nessa noite. Graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Cristo vitorioso, o nosso campeão, o nosso Salvador fiel, imutável, como o presbítero Nelson destacou, a imutabilidade de Deus. Cristo também é imutável. O que ele prometeu, o que ele fez há 2000 anos, ele continua fazendo e cumprindo na minha e na nossa vida, quando nos vamos a ele com fé simples, confiança genuína nos méritos de Jesus Cristo, o Senhor. Amém? Querido Deus, louvado seja o nome do Senhor, que nessa noite nos abençoou com a tua palavra, revelando a nós, a tua igreja, ao teu povo aqui presente, aquilo de mais precioso que aconteceu na cruz do Calvário e que os seus efeitos ainda perduram por toda a eternidade. Cristo Jesus morreu em nosso lugar para nos livrar da ira vindoura. Por outro lado, ele depositou na nossa conta tesouros preciosos, sem medida, de modo que podemos, com ousadia, chegar ao trono da graça e desfrutar de misericórdia e encontrar graça em momento oportuno, porque quando o Senhor ora para nós, o Senhor vê a Jesus Cristo em nós, a esperança da glória. Louvado seja o nome do Senhor. Nos abençoa, ó Deus, nessa noite. Abençoa os meus irmãos. Continua, ó Deus, operando no nosso coração, falando a eles, ó Pai, trazendo clareza e entendimento da tua palavra. Assim, Pai, nós te oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém.